Amados, o que a gente faz no dia mais difícil da nossa vida? O que fazer no dia mais complicado? O que a gente faz quando forças, situações, ocorrências vêm contra a nossa vida e nos assaltam de modo inesperado? O que a gente faz quando em algum momento da nossa vida algumas situações parecem completamente insuperáveis? O que a gente faz quando de repente inimigos muito mais poderosos do que nós se juntam e vêm contra nós, e estão além das nossas forças e capacidade de vencer esses inimigos? Problemas em casa, problemas no casamento, problemas na família, dificuldades financeiras, diagnósticos médicos devastadores, perdas irreparáveis. Quando essas coisas nos assaltam e vêm contra nós, elas costumam ser como exércitos gigantescos que se levantaram contra a nossa vida para roubar a nossa paz, querendo esmagar a gente, roubar a nossa esperança, mas principalmente afastar a gente de Deus. O que a gente faz nesses dias mais difíceis? Eu olho aqui, nesses momentos de fragilidade, pelas quais eu creio que você também passa, eu passo, diante dessa magnitude, dessa opressão. A gente está vendo muita coisa acontecer no mundo, mas talvez muita coisa acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento. O que a gente faz nessa hora, diante desse exército que se levantou contra nós? É lindo olhar para aquilo que o rei Josafá faz. O rei, aquele que tinha autoridade sobre toda a nação de Judá, não era sobre Judá e todo Israel. Havia uma separação ainda não havia ocorrido a unificação como nos dias de Davi, mas ele era rei de Judá e Jerusalém. Ele diz algo que é tão poderoso, declara tanta vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo tanta dependência. Ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer contra esse inimigo que se levantou na minha casa, na minha família. Eu não sei o que fazer contra esse que se levantou no meu casamento, nos meus negócios, nas minhas finanças, na minha saúde. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer contra esse exército. Mas uma coisa eu sei. Eu coloquei os meus olhos no Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. Gente, essa declaração de Josafá é como um farol. Ali em Navegantes, eu fui lá onde tem um farol, onde os navios saem do porto. Eu fiquei olhando para aquele farol e me lembrei dessa palavra. Essa palavra é um farol de esperança para todos nós. A palavra mostra que mesmo quando a gente se sente perdido, sem força, a gente pode encontrar refúgio e vitória na pessoa do Senhor Jesus. Mas eu volto à minha pergunta aqui do início. O que fazer no dia mais difícil? Uma primeira coisa que eu quero dizer para você: no dia mais difícil da sua vida, corra, se lance, se jogue o mais depressa possível aos pés daquele que é o único Senhor, Deus dos céus e da terra, e clame por socorro. Porque o teu socorro bem presente no dia da tribulação está aqui nesse lugar hoje de manhã. Está aqui nesse lugar para te estender a mão. O Deus bem presente no dia da tua angústia está aqui nesse lugar para te livrar, para estender a tua mão. Você que está nos assistindo, saiba de uma coisa: mesmo aí onde você está, o Deus Todo-Poderoso, bem presente no dia da sua tribulação, no dia que você não sabe o que você vai fazer para sair desse enrosco, dessa situação complicada, está aí para estender a mão para você dizer: eu vou te socorrer, eu vou tomar a sua vida, eu vou fazer diferente, eu vou transformar essa situação, eu vou arrancar a sua alma desse deserto, eu vou mudar
a sua história familiar. Eu vou colocar a minha mão sobre o seu casamento, sobre essa batalha pela qual você está passando, e você vai ver que eu sou Deus Todo-Poderoso, que te salvo, que te arranco dessa situação. Mas corra, se lance o mais rapidamente possível aos pés dele. Como diz a Bíblia lá em 2 Crônicas 20, versículo 3, 4 e 12. Diz que Josafá teve medo. A gente não deve dizer que não acontece. Acontece momentos de medo. Ele disse que decidiu buscar o Senhor. Não se afastar, ir para longe. Não adianta eu me revoltar contra Deus quando o dia mal me assalta, quando aquilo que eu não esperava me acontece. Quando a tragédia ocorre, e essas coisas estão aí, acontecem. Mas é bom correr para a presença de Deus. E a Bíblia diz que ele proclamou um jejum, vocês sabem, para pedir socorro a quem? A única pessoa que pode nos socorrer em todo o tempo, que é o Senhor. Todo mundo veio, se juntou. Aquilo se transformou num movimento nacional. Eu sei que Deus está fazendo algo em Israel. 8.000 quilômetros de distância, afeta-nos aqui. Mas Deus está fazendo coisas lá. Eu sei que anjos de Deus estão aparecendo no meio dos exércitos até do Irã, para dizer, não se levantem contra o meu povo. Eu sei que Deus está fazendo isso. Eu sei que Deus está operando. E ele fala com toda clareza assim, ó, eu não sei o que fazer nessa situação. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor é a nossa fortaleza. E nós não vamos tirar os olhos do Senhor. Corra para a presença dele, mas faça isso com confiança, com toda a fé no único que pode nos salvar, porque ele, o Senhor, é o general de toda a batalha. Como diz Salmo 31, de 1 a 4, diz, ó Senhor nosso Deus, em ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado, tu és justo, eu te peço que me ajudes, ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és o meu refúgio. Os inimigos levantaram armadilhas, demônios se levantaram contra a sua casa, contra a sua história, contra o seu legado, contra seus filhos, contra a sua herança. Mas Deus está dizendo, se você buscar refúgio, se os seus olhos forem colocados em Deus, essas armadilhas vão ser desfeitas. E Deus vai fazer com que esse inimigo que veio por um caminho contra você, fuja por 7 caminhos diferentes. É Ele que está aqui nesse lugar, falando comigo e falando contigo nessa manhã. E sabe, o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando a gente clama e vai para a presença dEle, acontece algo sobrenatural, gente. Eu ouvi tantos testemunhos da pastora Teresa, minha esposa e eu até choramos, ouvindo ela falar sobre coisas tão pequenas, com respostas tão imediatas. É abrir a boca. E quando a gente abre a boca para falar com Deus, o Deus Todo-Poderoso também vai abrir a boca para falar comigo e contigo. E Ele vai te dar forças. Escute o que diz a palavra de Jeremias 15:20. Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa manhã: eu farei de você um forte muro de bronze diante deste povo, diante dessa batalha, diante desse inimigo, diante desse levante do inferno contra a sua vida. Ele está dizendo, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para salvá-lo e livrá-lo deles, diz o Senhor. Escute a palavra de Deus em Isaías 41:10. A Bíblia diz, não tema porque eu estou com você, não fique com medo porque eu sou o teu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada, e
perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Versículo 17 de Isaías 41 diz: os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O Deus de Israel que está nesse lugar está dizendo para você: eu nunca vou te abandonar. Pode parecer que a coisa toda ficou tenebrosa e você não consegue enxergar o céu, mas eu, Deus, estou cuidando da sua situação, da sua causa, da sua batalha, da sua guerra, do problema que você está vivendo, às vezes escalada, que você não tem nem coragem de dizer para alguém. Deus está visitando o seu coração e dizendo: não tenha medo, não se espante, porque eu sou contigo e te tomo pela tua mão direita e te digo: levante-se e marche, porque eu, teu Deus, já te dei a vitória. É tão lindo a gente olhar para a palavra de Deus e ver isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer: correr imediatamente, o mais rapidamente possível, para a presença de Deus. A segunda coisa: faça a oração mais ousada que existe. Faça a oração mais poderosa que existe. Faça a oração mais corajosa que existe. Sabe qual é a oração mais ousada, mais poderosa, mais corajosa que existe? É orar a própria palavra de Deus. Ore a palavra, leia a palavra, verbalize a palavra, lance a palavra e espere pela resposta de Deus. Agora, gente, orações poderosas não são arrogantes. Não são aquele tipo de oração que quer dar uma chave de braço, um mata-leão em Deus. Não, orações poderosas, elas não exigem de Deus coisa alguma. Orações poderosas declaram quem é o Senhor. Como diz 2 Crônicas 25, 20, versículos 5, 6 e 9. Diz que Josafá se pôs em pé. É o rei, gente. Na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, você pode fazer isso em casa. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da minha família, da minha casa, dos meus negócios, da minha herança, de tudo que eu tenho. Ó Senhor, não és tu Deus dos céus, só lembre a Ele quem Ele é, mas Ele já sabe, Ele só está querendo que você verbalize a sua confiança. Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha a declaração do rei, a dependência. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, governos corruptos, cancelamentos, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. A nossa casa, a nossa família é um templo habitável para o Senhor. Deus ama a nossa casa, Deus ama a nossa família. Deus tem planos de paz, não tem planos de destruição. Deus tem planos de restauração, de transformação. Eu só preciso chamar à existência coisas que ainda não estão sendo vistas com meus olhos, mas que no meu coração já desceram pela palavra. Faça essa oração, não seja arrogante, não exija de Deus, mas declare a santidade dele. Mas fique atento, quando você falar, fizer esse tipo de oração, eu te peço, faça isso hoje. Fique atento, pare tudo, até que os seus ouvidos ouçam a voz do Espírito Santo te dando direção. Deus sempre vai levantar um profeta, Deus sempre vai levantar a profecia, Deus sempre vai falar o teu coração. Não há aquele filho que clame que não tem a resposta de Deus, não porque é arrogância, mas porque Deus nos ama e tem misericórdia da nossa vida. Como diz 2 Crônicas 20, 15 e 17. A Bíblia diz assim, que Deus levantou um profeta chamado Jaziel, que disse:
Escutem com atenção. Escute você que está aqui hoje de manhã. Escute você que está nos assistindo. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Escutem todos. Assim diz o Senhor: não tenham medo e nem se assustem por causa dessa grande multidão que se levantou contra você, porque a batalha não é de vocês, mas de Deus. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Amanhã, segunda-feira, vai ser um dia que você vai sair e você vai ver o livramento de Deus em áreas que você está vendo que estão debaixo de guerra, debaixo de opressão, debaixo de batalha, debaixo de dificuldade. Amanhã eu declaro em nome de Jesus que você vai ser lembrado pelo Espírito Santo dessa palavra que Ele está colocando no teu coração nessa manhã. Você não vai ter que lutar, você vai falar: meu Deus, o Senhor desembaraçou perfeitamente esses nós, o Senhor desbaratou os inimigos. Eu sei que não fui eu, foi o Senhor que fez eles correrem da minha casa, correrem da minha empresa, correrem dos meus negócios, correrem da minha vida. E você vai poder glorificar o nome de Deus e dizer: não fui eu, foi porque os meus olhos ficaram atentos no Senhor, Ele me deu uma palavra. Fique atento, pare tudo e veja o Senhor com vocês. E gente, eu sei que existem situações difíceis. O pastor Júnior Gamboa, que está aqui, já passou por muitas dificuldades. Eu já passei, todo mundo passa por alguns vales. Eu já passei junto com a minha esposa pelo vale da sombra da morte. Literalmente passamos, fisicamente passamos. Mas o que vale é aquilo que a boca de Deus disse, não o momento, a circunstância pela qual você está passando. Até Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não importa a circunstância, não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do dilema, o tamanho da opressão, não importa a quantidade de inimigos, não importa a perseguição, não importa o tamanho da mágoa, da coisa que cresceu dentro do seu coração, a batalha dentro da tua casa, não importa. O que vale não é a circunstância, o que vale é aquilo que a boca de Deus disse. É claro que você tem testemunhos, eu também tenho, mas um deles, eu não sei se veio a foto, há um ano atrás, dia 4 de maio, foi o dia que nasceu meu neto Eduardo. 4, né, amor? 4 de maio. Meu neto nasceu. E com 4 dias, mais ou menos, se eu começar a falar coisa aqui errada, ela fala assim: não foi isso não, é outro dia. Ela começa a me corrigir. Então, para não errar, eu conto de forma mais ampla, genérica. Mas 4 dias depois, mais ou menos. Tem a foto dele aí, do bracinho dele, do Eduardo? Cadê o meu irmão da mídia? Tem? Não chegou a foto não? Chegou? Não, né? Eu não tenho, eu mandei a foto, mas ela não está aqui à disposição. Mas depois podem olhar, não tem problema. Minha filha foi para o médico porque apareceu uma mancha, tipo uma herpes no braço esquerdo dele, uma coisa muito estranha. E quando ele chegou lá, com 4 dias, sei lá, quase uma semana por aí, a médica, a pediatra olhou e falou: olha, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Vai ter que fazer uma biópsia. Enquanto eu vou falando, se aparecer, não tem problema. Vai ter que fazer uma biópsia, a coisa é muito séria. E a minha filha, imagina, filho, com meu nome, aparece uma situação dessa. E aí, o que era o problema? Não sei se tem algum médico aqui, tem algum médico, uma médica aqui, tem alguém da área da medicina aqui? Incontinência pigmentar, síndrome de Bloch-Sulzberger, é o nome, como é que fala isso aqui em alemão? Sulzberger, a falar mais em inglês. Uma doença raríssima.
normalmente acomete meninas, não meninos nascidos. Porque se acontece com crianças ou meninos, já no ventre da mãe, eles morrem, porque não há formação da pele. Então morre. É uma coisa raríssima. Mas está lá aquela situação no braço do meu neto. E aí você imagina, a filha liga para a gente. Olha lá, gente. Olha lá. A filha liga para a gente, eu gosto de ver a foto. E fala: pai, olha aí a situação. E aí, gente, parece que o chão da gente, sai o chão debaixo dos pés da gente. Meu neto vai morrer. Eu, como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, profeta, fiz algo poderoso. Eu corri para a presença de Deus e me lancei aos pés do Senhor. Falei: Senhor, meu neto não. Eu falei para ele: me socorra, Senhor. Me socorra. Pode colocar em mim isso, mas nele não, Senhor. Salvo o meu neto. Me lembrei do Salmo 86. E eu chorei ali na presença de Deus. Eu não tinha forças para falar, só para chorar. E a minha filha pegou, foi fazer um outro exame com uma outra médica, muito amiga da nossa família, e levou lá para a doutora Patrícia Dalboni. E ela olhou o braço do Eduardo, olhou para Damares e falou assim: você acredita em Deus? Ela falou: acredito. Pois então creia mesmo, porque isso que está no braço do seu filho, do Eduardo, é um sinal vivo do milagre de Deus. Porque se ele nasceu e tem essa marca, fique sabendo, não era para ele ter nascido, é para ter morrido no ventre do seu ventre, Damares. Passa só essa pomadinha, que daqui a 3 dias vai sumir esse problema. O Deus de Israel olha para os pequenos detalhes da nossa vida. Olha para a sua casa, para o seu coração às vezes dilacerado. Olha para as batalhas pelas quais você está passando. Olha para as suas dores. Olha para as suas crises dentro do casamento, para as crises financeiras, para todo tipo de crise. Deus olha para todos os exércitos que se levantaram contra você. Olha para os tempos também de perdas. Eu perdi meu sogro e minha sogra num espaço curto de tempo. Deus olha para tudo isso e sabe o que Ele fala? Não temas, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu te livrarei. Eu me lembrei: ainda que eu morra, eu viverei. Ainda assim, aquele que morre será ressuscitado no último dia. Deus está aqui dizendo para você: a sua guerra pertence a Ele, ao Senhor, ao general de todas as batalhas, aquele que não perde nenhuma, aquele que venceu a morte, o inferno, e tomou as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás, e nos colocou os pés sobre uma rocha inabalável que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que está nesse lugar hoje, que está à direita do Pai, intercedendo pela minha vida, por essa situação pela qual você está passando. Ele está aqui. Houve uma situação bíblica, Atos 12, só para você ver isso. Pedro está preso, vocês sabem da história, acorrentado entre guardas de tudo quanto é lado, com revezamento.
E a história conta, o registro bíblico narra que Pedro está dormindo. Está dormindo e Herodes tinha dito que iria passá-lo ao fio da espada no dia seguinte. Vai matar Pedro. Já tinha, não sei a fio da espada, tinha passado Tiago ao fio da espada, talvez fosse crucificá-lo. Mas ia matar Pedro. E Pedro está dormindo, gente. Me explique. Como que alguém que recebe um decreto de morte de um rei, dizendo eu vou te matar amanhã, amanhã você vai ser morto, vai ser executado, pode estar dormindo na noite que antecede a sua execução? Eu viajei muito nessa palavra, eu ouvi isso em 1988, pastor Geraldo. Em 88, essa palavra entrou no meu coração através do Dr. Samuel Kamaleson, da Índia. Ele imaginou um diálogo em que Deus, Jesus, o Espírito Santo, chega para Pedro naquela prisão e diz: Pedro, o que está acontecendo? E Pedro diz: Senhor, Herodes me lançou aqui nessa prisão e ele disse que vai me matar amanhã. E o Espírito Santo diria para Pedro: ele vai te matar. Quem é Herodes? Pedro lhe disse: Senhor, Herodes é o rei todo poderoso. Então Deus vira para Pedro e diz: Pedro, mas o que foi que Jesus te disse? Senhor, Jesus me disse que eu vou morrer quando eu for velho, vão me carregar quando eu já for velho. João capítulo 21. Sim, mas Pedro, o que foi que Herodes disse? Não, o Senhor disse que Herodes vai me matar amanhã. Mas Pedro, o que foi que Jesus te disse? Senhor, Jesus disse que eu vou morrer quando eu já for velho. Pedro, quem é o Senhor da história? É Herodes que diz que vai te matar amanhã? Ou é Jesus que disse que você vai morrer quando você já for velho? Senhor, o Senhor da história é Jesus. Então, Pedro, que vai prevalecer para você? O que Herodes disse ou o que Jesus prometeu para você? Senhor, é o que Jesus prometeu. E de repente a iluminação vem. Pedro disse: o Senhor da história na sua vida não é o presidente da república, não é o STF, não é o que os homens dizem, não é o que está te acontecendo. O Senhor da tua vida, da história da tua vida, chama-se Jesus de Nazaré e todas as promessas que Ele tem para a sua vida. E naquele raciocínio do pastor Kamaleson, me lembrando aqui, ele fala: então Pedro virou-se para o Espírito Santo e falou: Senhor, já que o Senhor da história é Jesus e é mesmo, com licença, eu vou dormir. Boa noite, Espírito Santo. Deito e logo durmo, porque Tu estás comigo. E se fosse da minha idade, faria bem assim. O Deus da sua história está aqui nesse lugar dizendo: no meio da guerra, no meio da maior dificuldade da sua vida, apenas descanse, apenas creia, e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. O que fazer no dia mais difícil da nossa vida, pastor Geraldo? Corra para a presença de Deus. Faça a oração mais ousada que existir. Mas quando você ouvir Deus falar contigo, faça uma coisa: saia para a guerra com a adoração como arma de guerra. Faça isso. A Bíblia diz que Josafá, quando soube da palavra de Deus pelo profeta, falou: Deus falou que não é para a gente se mover. Deus já deu a vitória antes da gente entrar no campo de batalha. São centenas de milhares de inimigos, mas precisa só de um anjo de Deus
para jogar por terra todo o exército inimigo. E a Bíblia diz que Josafá, tendo ouvido a voz de Deus pela palavra do profeta, ordenou, fez uma coisa louca, uma coisa impensável, uma coisa ilógica. É assim que você tem que ser: louco para o mundo, mas sabedoria para o Senhor; ilógico para o mundo, mas totalmente sabedoria para os céus. Josafá então ordena. Cadê o nosso cantor? Cadê o cantor? Vem para cá. Cadê o ministro de louvor? Ele ordena então. Olha que loucura, gente. Eu estou falando que é um exército de mais de 1 milhão, de 3 reinos diferentes que se congregaram para destruir Judá. E ele faz algo louco. Ele manda a igreja ficar de pé. Ele manda a igreja ficar de pé. O maior exército que existe na face da terra não é o americano, não é o russo, não é o israelense, não é de lugar nenhum. O exército mais poderoso que existe sobre a face da terra é a igreja que adora o nome de Jesus. É a família que adora o nome de Jesus. E Josafá faz algo louco. Vocês imaginem eles olhando. Bom, lá vem os exércitos de Judá. Mas o que é isso? Esses caras estão loucos. Um monte de guerreiros armados até os dentes, com flechas, com lanças, carruagens. E ele colocou um monte de cantores na frente, adoradores, levitas. Foi isso que Josafá fez. É isso que eu te chamo para fazer aqui nessa manhã. No meio da sua guerra, da sua batalha, da sua luta, da sua dificuldade, desse assombro, disso que te assaltou, saia para essa guerra com a adoração como arma de guerra. E você não vai mover um dedo. A sua oração vai fazer com que os exércitos do inimigo sejam confundidos, como aconteceu aqui em 2 Crônicas. A Bíblia diz então que no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram mores derrotados. Já tentaram arrancar muitas vezes o mores de posições, mas a mão de Deus é que estava lá dizendo: não, nesse aqui não, não toque nele, não toque naquele que eu coloquei. Deus é esse Deus. No momento que você abrir a boca para começar a adorar a Deus, e a sua adoração será pelas lágrimas, será choros, mas isso cairá e será recolhido, cada lágrima, cada choro será recolhido pelos anjos de Deus e serão levados aos céus. E quando voltarem com a resposta de Deus, serão como raios, relâmpagos, trovões contra os seus inimigos. Eu estou te chamando aqui para adorar nessa manhã. Enquanto eu peço o pastor Geraldo para subir aqui, adore o Senhor e vença os seus inimigos. Mande, meu amado. Te damos